Saiu finalmente uma nova norma de segurança para dobradeiras, a ABNT 17261. Essa é uma norma que ela é complementar à norma NR12, quem já trabalha nesse mundo conhece muito bem essa norma NR12, ela é uma norma obrigatória. Porém, várias vezes as pessoas têm dúvidas na norma NR12, principalmente em questões, por exemplo, da cortina de luz, da parte hidráulica, alguns critérios mais gerais, e essa norma ela vem para solucionar esses casos. Então, a norma técnica brasileira, ela não é obrigatória como a norma NR12, porém a norma NR12 deixa muito claro que caso ela não explique de maneira correta algum item ou haja dúvidas, o engenheiro ou o responsável pela máquina deve se basear em uma norma técnica. Então, até que nós temos o texto da norma NR12, né? Ele fala na primeira parte, nos princípios gerais, sobre a importância da norma, seja para fabricação, importação ou comercialização dessas máquinas, e elas vêm junto com as normas técnicas, tá? Antigamente existiam as normas, quando não tinha esse respaldo técnico nacional, o pessoal tinha que partir para as normas harmonizadas europeias, que são as normas tipo C. Porém, com o lançamento dessa norma, que é uma norma específica para a dobradeira hidráulica, todas as dúvidas que existem sobre segurança nessa máquina foram solucionadas. E para quem não me conhece, meu nome é Pedro Kucker, sou engenheiro mecânico aqui na Brafma, eu converso bastante sobre segurança. Se você não segue a Brafma, segue já aqui embaixo, que sempre estamos com conteúdos novos sobre segurança e sobre a parte técnica de dobradeiras. Então sim, gente, essa norma foi lançada no dia 22/1, então é uma norma que nesse momento ela tem uns 20 dias, é uma norma bem nova. Ela foi uma norma que demorou 3 anos para ser elaborada e ela ficou mais ou menos, foi publicada no final do ano passado, ela ficou um mês em período de teste, né, para se tinha alguma contestação, e ela foi publicada então comecinho de janeiro. Então é uma norma, o nome da norma é Prensas Dobradeiras Hidráulicas, Requisitos de Segurança. Ela é uma norma que está na BNT, é uma norma comprada, né? Porém, se você é engenheiro mecânico ou enfim, é engenheiro com CREA, você pode acessar o site do CREA com essa multa, é um convênio que eles têm, que nós temos acesso a todas as normas, tá? De maneira gratuita. Então tá aqui, tanto é a norma, né? Você consegue buscar ela e acessa. Então aqui, né, se vem ao acesso, um acesso que você não consegue fazer a impressão, mas você consegue visualizar, tá a norma 17271. Então aqui nós temos a norma. A ideia desse vídeo é a gente fazer uma leitura comentada da norma, trazendo os vários pontos que às vezes eram questionáveis e o pessoal não tinha certeza. Então a ideia é fazer uma leitura, né, comentada da norma. Então aqui a primeira parte nós vamos ter o sumário, né, uma norma que tem mais ou menos 70 páginas. Ela tem vários anexos, figuras, bem bacana. O prefácio vai falar sobre a norma BNT. Certo? E aqui o escopo, né? Então, como a norma diz, né? Essa norma especifica os requisitos técnicos de segurança e as medidas de proteção a serem adotadas por pessoas que realizam o projeto, fabricação e fornecimento de prensas dobradeiras hidráulicas projetadas para conformar metal frio ou compostos metálicos. Então, se você importa essa máquina, se você fabrica ou mexe com o projeto, você está junto e precisa seguir os requisitos dessa norma, tá? Então, todas as máquinas dobradeiras, né, o que não entra nessa norma? Que são as máquinas dobramento de chapa por rotação rotativa, que são as máquinas antigas mecânicas, dobramento de tubo, dobramento de cilindros, enfim. Essa parte ela não pega, mas seria uma norma para as dobradeiras de chapa metálica. Aqui nós vamos entrar com as referências normativas, tá? Que são todas as referências que existem para montar essa norma. E depois já começa com os termos de definições e abreviaturas. Tá, vou trazer alguns mais importantes, né? Que um dos mais importantes é o dispositivo de proteção óptico-eletrônico ativo, né? O AOP. A gente conhece ele pelo nome comercial, né? Por exemplo, o DSP. Tá, mas, por exemplo, a cortina de luz também é um dispositivo de proteção óptico-eletrônico. Então,
aqui está chamando cortina de luz, os ciclos de operação, as funções de blanking, depois vai definir, que são aquelas funções quando você tem que movimentar a chapa ou desativar alguma linha de sensores. Os dispositivos, dispositivo de monitoramento de escorregamento, que vai falar sobre o escorregamento da máquina, as principais características da dobradeira, tá? Um detalhe importante que ele chamou o avental superior de prensador, então a gente vai escutar bastante esse nome prensador. Os dispositivos de proteção, aqui ela fala bastante sobre o escorregamento, era um dos pontos críticos da norma NR12, que às vezes o pessoal não dava tanta atenção, então ela fala bastante sobre o cálculo de escorregamento. Então tá o escorregamento, distância percorrida pelo prensador entre o comando de parada e a ativa parada de movimento. Tá? Ferramentas, os planos de dobra, ponto morto superior, ponto morto inferior. Aqui até ele fala sobre o prensador, né, que a gente chama de avental. Válvulas de retenção e algumas abreviaturas que ele traz ao longo do texto, né. Uma das mais importantes é esse PES aqui, que é o CLP de segurança. Então ele chama de Sistema Eletrônico Programável, mas é o CLP de segurança. Também se entende o CN, né, controle numérico, como o CNC. Para frente ele traz o CNC, mas quando ele fala CN é o controle, né, que faz a parte de programação da máquina. Entrando aqui na lista dos perigos significativos, a norma vai definir, a gente chama na parte de engenharia de segurança do sumário, né, do inventário de riscos. Então a primeira ponto da norma que ela traz seria os inventários de riscos que ela traz a partir dessa tabela. Então ela vai trazer aqui a referência da norma, né, a situação perigosa, alguma exemplificação da prensa hidráulica dobradeira e também as referências de normas. Então, por exemplo, né, a questão da aceleração e desaceleração, a aproximação de um elemento móvel da parte fixa, enfim, partes cortantes, elementos elásticos, alta pressão, queda de objetos, que vai falar sobre a queda de objeto trabalhada, elementos móveis, estabilidade, altura a partir do piso, montagem, operação, peças que se tornam energizadas, tá? Então vai trazer o curto-circuito, né, algumas situações perigosas e a aplicação da máquina. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes, não fale do sistema de comando, né, que é a digestão das partes móveis da máquina, uma peça ser trabalhada na máquina, enfim, diversos pontos que são perigos numa dobradeira. Ele vai trazer a parte de radiação, né, radiação óptica, enfim, seria, a gente chama na engenharia de segurança uma parte dos inventários do risco, tá? E aqui, no capítulo 5 da norma, começa de fato, né, as medidas de segurança, tá? Os requisitos de medidas de segurança. E a primeira medida que ele vem comentar é a parte de proteções fixas, né? Fixas ou com intertravamento. Então, para quem não, a proteção fixa, o que ela é uma proteção fixa? Uma proteção fixa é aquela que ela é desmontável com uma ferramenta, através de um elemento de fixação, e que sem esse elemento de fixação não é possível montar. Então, por exemplo, sem o parafuso você não consegue prender a parte fixa. Então, esse é um conceito que já é bem conversado. Então, proteção fixas são aquelas desmontáveis com ferramenta que sem o elemento de fixação elas não são possíveis de serem montadas. E com intertravamento, aquelas que possuem, né, algum sensor, que depois a gente vai falar sobre as categorias para fazer fechado, aberto, enfim. E aqui nós já entramos num dos assuntos mais polêmicos, talvez, na parte de dobradeiras, que é a parte da cortina de luz. Então a norma ela vai trazer especificamente os requisitos de montagem para a cortina de luz. Então, as cortinas de luz, né, esse sistema, né, ESP, utilizando o OAP, que é o sistema óptico, na forma de cortina de luz, deve atender os seguintes critérios. A cortina de luz deve ser de acordo com a ICE 61496, que é essa norma aqui, tem uma norma europeia, né, Comissão de Eletrotécnica Internacional, na revisão de 2020. Tá? Então tem que ficar atento a esse traço 1. Que são as normas,
barreiras, né? Basicamente as cortinas de luz categoria 4, né? Aqui ele vai trazer alguns pontos de montagem. Ela vai falar sobre a parte de blanking flutuante. Mas a principal dúvida que existia na norma NR12, que o pessoal tinha que buscar uma norma harmonizada, era a questão do tamanho e posicionamento da cortina de luz, tá? Então, a cortina de luz, onde que você usa uma cortina de luz em uma dobradeira? Quando você vai usar uma ferramenta de estamparia, por exemplo, na dobradeira, uma ferramenta de conformação a fundo. Então aqui até a gente traz no site da Brafma os métodos de conformação que podem ser feitos na dobradeira. O mais comum é o que o pessoal usa, né, o dobramento ao ar, que a norma vai comentar sobre ele. Mas existem outros, por exemplo, dobramento em U, dobramento a fundo, enfim. São esses 3 outros que são bem comuns em dobradeiras. E quando você vai fazer uma peça grande, que é conformada tipo uma peça desse modelo, a norma é para isso que serve a cortina de luz, na verdade, para você fazer esse tipo de peça na dobradeira, não para fazer dobramento ao ar. Tá? Então, a cortina de luz para esse modelo, que você vai ter uma ferramenta grande, que o canhão multifeixe, né, não vai conseguir fazer essa leitura, a cortina de luz é mais eficiente. É para isso que ela está nessa norma, para esse tipo de conformação. Tá? Então, às vezes você tem uma máquina exclusiva para fazer essas peças. É nesse tipo de momento que se usa uma cortina de luz. E ela vai falar que você pode trazer a cortina de luz montada de maneira vertical, horizontal, inclinada. E aqui já traz a imagem com algumas medidas mínimas para a cortina de luz. Então, esse desenho era uma norma harmonizada europeia que eles trouxeram. Mas qual que é alguns pontos importantes? A cortina de luz vai ter no mínimo 800 milímetros de altura ou mais, ele vai trazer no texto. Caso a distância fique maior a 100 milímetros, deve existir ou uma proteção fixa aqui, chamada no 1, ou uma proteção, outra cortina de luz, tá? Para a pessoa não colocar a mão por baixo e ter acesso à zona de prensagem. E ele vai definir a distância D, né, como a distância de segurança, onde ele vai tratar no anexo A sobre isso. Então eu vou pular já para o anexo A, que isso é umas dúvidas, para a gente conversar sobre isso. Mas do que a gente traz essa imagem? A cortina de luz vai ter no mínimo 800 milímetros de altura e uma distância, feito o cálculo de distância de segurança. Tá? Então, pulando aqui para o anexo A, para já deixar clara essa parte. Deixa eu chegar aqui. Cálculo da distância mínima de segurança. Então, você tem que usar essa equação, né, que a distância de segurança é um fator K vezes o tempo mais uma coeficiente C. Tá? Lá em cima, ele comenta que a parte de segurança na proteção frontal deve ser usada uma cortina com uma capacidade de detecção inferior ou igual a 14 milímetros, tá? Ele recomenda isso. Então, o K para a dobradeira, ele vai dizer que se a distância for igual ou inferior a 500 milímetros, o D deve ser usado 200 milímetros por segundo, então é o caso da dobradeira. Então, o K vai ser igual a 2000. E o tempo de resposta do sistema, que sempre é aquela dúvida, qual que deve ser o tempo? Então ele fala aqui que você deve somar o tempo de parada da máquina, mais o tempo de resposta do sistema de segurança e a soma de tempos de respostas mensuráveis. Como que você faz esse cálculo na prática? Com um sistema eletrônico, um osciloscópio, você vai medir o tempo entre a saída entre você acionar o botão de segurança e a máquina parar, ou você está usando uma válvula de feedback, né, o feedback da resposta do que a válvula fechou. Esse é um método que a gente usa aqui na Brafma, né, até tem um artigo sobre isso, se você quiser dar uma lida, que é o quê? A gente considera que o óleo hidráulico é um fluido que não muda o volume, né, que tem o volume fixo. Então, a partir do momento entre você bater o botão de emergência e a válvula hidráulica fechar através do sinal de feedback, o sinal de feedback que foi aceso significa que foi travada a válvula e não tem onde o óleo sair. Então significa que a máquina parou. Então esse tempo que você está buscando, tá? Que é o tempo entre bater a emergência e a máquina parar. Claro, se você tiver um outro sistema, você pode estar usando, ou um CLP exclusivo, por exemplo, o MCS também faz esse cálculo automaticamente. Mas é esse tempo que você está fazendo, você pode fazer o osciloscópio através dessa maneira. Tanto é que aqui no site da Brafma,
Nós vamos ter um dimensionamento de como realizar o cálculo na cortina de luz, tem até essa mesma imagem. E aqui atrás a gente dá algumas distâncias de segurança, tá? De máquinas que já foram feitos testes. Bem nessa parte aqui do artigo, né, vamos ter a tabela com algumas máquinas com tempo de respostas médios, que você consegue a partir daqui fazer o cálculo do dimensionamento D, né? Aqui a gente faz um exemplo prático, beleza? Então, a norma traz esses dados. Ela também fala que caso seja você tem que adicionar mais um valor de C, caso a capacidade de detecção que você está usando fosse uma cortina de luz com uma maior capacidade, tem que adicionar mais uma medida C, beleza? Que está aqui. Então lá naquele artigo a gente fala bem certinho. Então, quando que você vai usar uma cortina de luz? Quando você estiver usando a dobradeira, uma ferramenta de conformação a fundo ou uma de estamparia, tá? Aqui a norma vai trazer outros exemplos de aplicação da cortina de luz. E também quando você usa um sistema usando a posição horizontal e vertical junto, como se estivesse inclinada. Certo? Agora entrando no AOPD, sistema a laser, que é o famoso, né, conhecido comercialmente como o DSP. Então até a norma traz, né? Esses dispositivos são projetados especificamente para ferramentas tipo V, devendo o fabricante prover instruções da ferramenta a ser utilizada. Então, ele foi pensado, esse sistema de segurança, para as dobradeiras para fazer a conformação ao ar, que é a conformação que todo mundo faz, né? Que é a conformação usando matriz tipo V. Então, alguns pontos importantes que a norma traz. O sistema OPD acionado a laser, né, deve estar de acordo com a norma IEC 61496-1. E depois a gente vai ver na tabela que ele deve ser tipo 4. Então, tem que atender essa norma e depois a gente vai ver que ele tem que ser tipo 4. Por exemplo, dando a título de exemplificação, esse sistema aqui é um sistema comercial de uma marca chinesa, e até quando a gente fala com o fornecedor, ele envia esses certificados, tá? Que são bem comuns. Porém, esses certificados que são emitidos não trazem referência a essa norma, tá? Na versão de 2020. Tá? Ele até fala sobre uma norma europeia, só que lá de 2006, então está totalmente inválido, essa norma vai derrubar esse sistema de segurança. Então, se você fornece ou tem máquina com esse sistema, ele está bem desatualizado e não vai ser mais aceito. Então, existe esse modelo, existem outros modelos, né, que não atendem essa norma, essa norma nova essa norma que deixa bem claro. O sistema OPD deve estar de acordo com a ICE na versão -01, tá? E aqui, na norma, ele é muito interessante que ele vai dar exemplificações de montagem, né, como deve ser montado na máquina. No caso, nas laterais do avental. É bem tradicional essa montagem já. Ele vai falar também sobre a questão dos blanks, tá? Alguma coisa dos blanks flutuantes. Na parte da cortina de luz também fala sobre isso, tá? Mas aqui eu vou especificar porque, de fato, é o melhor sistema para dobradeira, né? A cortina de luz é para quando você vai usar a dobradeira como prensa, beleza? Então aqui ele vai falar que você pode desativar os blanks, por exemplo, você vai fazer uma dobra de caixa, né? Então a dobradeira chega, ela tem que parar, e ela entra em modo lento, né? Então, quando você está trabalhando a 10 mm por segundo, que é a velocidade lenta da dobradeira, ela permite você desativar, né, os blanks de monitoramento, beleza? Também ele vai trazer sobre você poder desativar algum feixe exclusivo, quando você vai fazer uma aba muito específica que não é possível fazer com os feixes ativados. Porém, também, né, na velocidade mais lenta, certo? Aqui nós vamos entrar no outro assunto, que é a parte do pedal ou bimanual. Então a norma traz que é possível os dois sistemas, né? O pedal de 3 posições, onde tem a primeira posição parada, a segunda posição funcionando e a terceira parada, função que é um botão de emergência, função parada. Ou é um sistema bimanual, que é usado quando a dobradeira é montada tipo prensa, né? Com cortina de luz. Então normalmente usou cortina de luz, tem que estar utilizando, né, o sistema bimanual. Porque, não que você não possa o pedal, mas é mais comum, tá? E por fim, o terceiro é um sistema novidade, isso na norma, sistema tipo scanner, tá? Ele vai falar sobre esse AOPDR, tá? Que é um modelo similar, né? Ele vai trazer aqui. Também é mais comum para se for usado a máquina tipo prensa,
ou quando a máquina está sendo usada em modo automático com, por exemplo, um robô, um sistema de alimentação automática. Tá? É um sistema esse aqui, né? Fazendo uma propaganda aqui pro pessoal, mas ele é um sistema aqui, ó, que você coloca ele aqui, ele consegue monitorar uma determinada área. Você só quando sai da área libera o trabalho com o equipamento, tá? Então, uma das coisas interessantes da norma é que ele vai falar bastante sobre o sistema automático. É o sistema automático, a alimentação automática da máquina, a máquina utilizada com robô, e também sobre aqueles suportes de chapa frontal automático. Também vai ter pontos bem específicos sobre isso, tá? Então aqui ele vai trazer alguns pontos importantes e finaliza, né, a parte dessa detecção frontal. Tá? Vai falar sobre a questão de acesso à parte frontal, então a questão das peças, proteção lateral, também vai trazer a proteção contra lesões causadas pela dobra em uma peça saliente. Então a norma traz, por exemplo, na nossa dobradeira, você faz a dobra, quando você está fazendo a dobra, a chapa é levantada, né, basculada, e a nossa máquina ela tem um sistema para você voltar o avental em lento, para que não dê aquele soco, né? Você está dobrando e de repente levantar o levante e a peça cai. Então ela vai trazer que esse é um dos pontos, é um critério, né? Uma ponto importante para a segurança na dobradeira. Aqui ele vai trazer sobre colisões contra o batente, né? Encosto traseiro, prevenções de acessos laterais, tá? A norma também ela dá uma flexibilizada no caso que, tipo, caso a peça não seja possível fazer com o portão lateral fechado, você pode fazer a peça colher aberto, porém a velocidade deve ser de 10 minutos por segundo. Tá? Prevenções contra o acesso à proteção traseira, que seria a proteção traseira. Então, você tem que ter uma proteção traseira, seja ela um portão fixo, proteções fixas ou uma cortina de luz. Então, você pode usar uma cortina de luz na parte traseira da máquina, ou aquele sistema de scanner também está liberado. Tá? Vai falar sobre um pouco o sistema de comando, tá? Alguns erros que pode ter, então existem algumas proteções. E aqui ele vai entrar nas funções de segurança, que é a parte do CLP. Então aqui, né, o comando lógico entenda como PES CLP. Então a dobradeira, é obrigatório na dobradeira ter um CLP de segurança. Então tem que ter um CLP de segurança e tem que ter um CLP de categoria 4, depois ele vai trazer. Então todas as entradas dos sensores de segurança, né, os meios de detecção, que é quando está acionando a função de blank, né, a proteção frontal, que é a cortina de luz, ou o DSP, né, o AP, o entretratamento da proteção traseira, proteções laterais, ou outros dispositivos de segurança, eles devem ter entrada no CLP de segurança, tá? E do CLP de segurança que vai acionar o acionamento do sistema hidráulico depois dos cilindros, tá? O comando numérico também ele vai enviar informação para o inversor de frequência, que seria a parte dos servomotores hoje em dia, que vai para o CLP de segurança para saber como estão as coisas. Então o CLP de segurança é o cérebro da dobradeira e é obrigatório ter esse componente na máquina. E aqui nós entramos numa parte mais legais da norma, que é a tabela 2 da norma, onde vai te trazer a função de segurança que a máquina tem que ter e o sensor que está destinado e a classificação, que é chamado tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tá? Então, por exemplo, parada ou interrupção do fechamento do prensador, que é a parada do avental. Então, o SP, né, o AP, deve ser do tipo 4, tá aqui, ó, do tipo cortina de luz ou DSP laser, tem que ser tipo 4, e aquele scanner ali também tem que ser tipo 3, por exemplo. Ele vai trazer alguns outros exemplos de máquina, tá? Outros tipos de parada. São os casos sem retenção, tratamentos auxiliares, enfim. Parado, por exemplo, proteção traseira. Caso uma pessoa entre na proteção traseira, a máquina, o avental deve parar, certo? E aqui traz a classificação que a proteção traseira deve ter. Também ele traz aqui a saída, né? Qual é a saída, né? Por exemplo, aqui vai para o sistema hidráulico. Aqui ela vai entrar especificamente na parte da parada dos batentes traseiros, né? Então, se eu abrir a cortina de luz, abrir a proteção lateral, tem que parar, a proteção traseira, a neutro tem que parar, tá? Funções de parada de emergência, que então tem que ser categoria 4, né? A parte traseira.
tá a limitação dos batentes, né? Então tá trazendo na tabela as configurações. E parada do movimento do acompanhador de dobra. Aqui então entra a parada do movimento do acompanhador de dobra. Então se você tem que ter um botão de emergência, né? E aqui libera a categoria. Tá? A norma é muito clara quando você diz que você vai trabalhar com a máquina abaixo de 10 minutos por segundo. Então ela libera, por exemplo, a categoria 1, né? Uma chave seletora, quando o dispositivo é uma máquina para projetar com velocidade abaixo de 10 minutos por segundo. Que é uma prensa tipo simples, tipo uma prensa que ela vai trabalhar bem devagarzinho, sem aquelas quedas livres, né? Questão de inibição, né? O famoso multing. Trabalhos em baixas velocidades, a desativação parcial do blank, então deve ser do mesmo do sistema de segurança, cortina de luz ou DSP laser, tá? Mesmo critério de segurança, né? Mesmo nível de segurança. Aqui, ó, primeiro ela traz aqui a verificação da distância parada, monitoramento de escorregamento. Então a norma obriga a utilização de um sistema de monitoramento de escorregamento, que é o famoso cálculo do escorregamento. Então ele dá o tipo da classificação e aqui ele fala que deve passar pela lógica de comando, tá? Então é bem interessante que então ele obriga, as máquinas devem ter esse sistema de segurança. A seleção da medida de segurança, tá? Então vai trazer sobre esses pontos. Vai trazer alguns pontos de rearm, tá? Então a máquina, ela deve ter um sistema de rearm. Por exemplo, se é uma máquina para um operador, né, e você tem a possibilidade de entrar dentro da máquina, o rearm tem que estar fora da máquina. Traz alguns comentários aqui. E aqui nós temos mais alguns pontos de segurança que essa tabela 2 entrega para nós, tá? Então, parada de curso, fechamento do prensador, parada de dispositivos auxiliares, seleção do modo de medida de segurança, enfim. Também traz alguns pontos, beleza? Agora nós entramos aqui na parte dos comportamentos do sistema de erro, né? Então, ela vai falar sobre alguns pontos, caso de alguma falha, como deve ser comportar o equipamento, né? Vai falar sobre os botões de emergências, sobre paradas do batente traseiro, né? As limitações, parada do movimento do acompanhador de chapa. Então tem uma parte específica só sobre o acompanhador de chapa na norma, tá? Bem completo, tá? Então traz alguns pontos. Baixa velocidade, a velocidade abaixo da velocidade máxima de 10 minutos por segundo. A inibição do multi, a desativação do blank, função blank, que é utilizado no DSP laser ou na cortina de luz. Tá? Paradas de emergência, então deve ter um no controle principal, nos painéis no pedestal, né? E nas estações de carga carga quando a máquina é automática. Seleção do modo, por exemplo, modo de seleção do acompanhador de chapa, número de operadores, parada nas seções de medida de segurança, que é quando você vai fazer tipo dobra de caixa, modo de ajuste, beleza? Então traz alguns pontos. Ela vai trazer algumas ideias, algumas funções de ciclo único para a máquina, tá? Isso a gente também chama às vezes no nosso comando de semiautomático, tá? Modo manual, modo de ajuste, também tem na nossa máquina. Tem algumas outras funções, que é tipo a máquina não pode partir de maneira automática, ela não pode movimentar sem nenhum acionamento. As questões de restart e rearm da máquina. Então, caso aconteça algum erro, tem que ter essas funções, tá? Aqui é legal do rearm, né? Os controles de rearm devem estar dentro do campo de visão da zona de perigo, porém fora do alcance da zona de perigo. Então, você não pode botar um botão de rearm dentro da máquina ou no painel da máquina. Tem que estar, tipo, por exemplo, o nosso, né? No painel onde você tem que sair da máquina e dar uma olhada na zona de perigo para rearmar. As paradas. E aqui entra na parte de algumas funções de programa de segurança no CNC, tá? Uso do CLP, né, para função de segurança, vai trazer alguns requisitos da parte de hardware e software do CLP. Aqui vai trazer algumas coisas sobre o modo de operação e modo de ajuste da máquina. Esse modo de ajuste é bem interessante quando você está trabalhando com máquina que é automática. Então você tem que ter algum modo de ajuste que você tem que entrar numa zona de risco
e trabalhar junto com o robô, por exemplo, para fazer alguma manutenção. Tá? Então vai trazer alguns pontos sobre isso. Então tem aqui ó, o carga e descarga manual, isso é a máquina normal. Então aqui vai falar sobre o tipo de acionamento, tem que ser acionado por um pedal. E finaliza essa parte de alguns requisitos básicos e entra na parte de considerações básicas de projeto, tá? Que é a parte de estabilidade, enfim, vai entrar em algumas projetos básicos. Então, por exemplo, a máquina deve ter um dispositivo de retenção mecânica ou um dispositivo de retenção hidráulica. Máquinas hidráulicas vão trabalhar com uma válvula de retenção hidráulica, tá? São as válvulas monitoradas e as válvulas de retenção. Pode ser usado uma combinação, se for o caso. Aqui ele vai trazer sobre alguma questão da parte da hidráulica da máquina. Por exemplo, duas válvulas de retenção hidráulica instaladas na saída do cilindro. Utiliza a tubulação com flange cônica soldada capaz de reter o prensador. Então, o que acontece? Você, entre a saída do cilindro hidráulico na parte de baixo até o bloco onde vai estar essa válvula, você deve usar uma tubulação rígida de maneira que ela não estoure. Essa tubulação rígida tem que ser tão forte que não que consiga restringir, segurar o avental. Também ele fala que devem ser tubos sem costura, beleza? Então traz mais alguns pontos importantes, é importante dar uma lida. Aqui ele traz a questão de estabilidade, então a máquina deve ter algum sistema de fixação no solo para ela não ficar mexendo, né? Ela não pode, cair nada na máquina, questão de ruptura. Isso aqui é um ponto importante, ó, porta-ferramentas do projeto de dobradeira, do projeto de ferramentas. Então não era um ponto obrigatório na norma NR12, ele traz essa norma, que a norma obriga que a ferramenta não seja fixa apenas por atrito, que ela tenha algum engate para que ela fique presa, que é, por exemplo, o engate europeu ou engate que tem aquele friso, que mesmo que você solte a ferramenta, ela não cai. Tá? Então é um sistema que ele pede que seja projetado junto com a máquina. Acesso às estações de trabalho, quando você usa a plataforma, por exemplo, máquina de 300, 400, 500 toneladas que tem uma plataforma, então tem alguns requisitos de segurança para essa plataforma, ou quando você faz uma máquina que tem que subir na parte de cima, então na parte mais alta para ver o sistema hidráulico, atenção que tem mais de 2 metros, tem que ter um guarda-corpo. Então traz alguns pontos sobre isso. Liberação de pessoas aprisionadas, né, importante na parte de máquinas hidráulicas. Enfim, aqui alguns outros pontos. A máquina também vai trazer alguns requisitos de ruído, tá? Então ela pede que seja feita uma medição de ruído na máquina para ver que a máquina não está passando muito dos critérios, né, que são das outras normas. Isso era muito comum quando se usava bomba de engrenagem externa, tá? Hoje o mercado mudou. Hoje a gente usa mais máquina de engrenagem de bomba interna ou de palheta, tá? Então diminuiu muito o ruído da máquina. Porém, essa norma traz como um ponto importante que deve ser feito essa medição de ruído no equipamento, aqui como fazer, né? Então ele traz algumas instruções de como fazer essa medição do ruído. Tá, pilhos elétricos, vai trazer alguma coisa básica, né? Que os componentes elétricos da máquina devem ter pelo menos IP64. Ergonomia, tá? Então projetar a máquina seguindo alguns pontos de ergonomia, alguns critérios, né? Critérios básicos, bem tranquilo. Tá, sistemas hidráulicos, tá? Então aqui nós entramos agora na parte hidráulica, né, do equipamento. Ele trata hidráulico e pneumático, porque existem algumas máquinas que usam o sistema pneumático para fazer algumas funções. Tá? O que são os importantes, né? Caso a máquina usa um sistema de vaso de pressão, tem que seguir as normas específicas. É bem raro ver esse tipo de máquina com vaso de pressão, é mais comum em prensa, mas caso tiver, tem que seguir essas normas, tá? Tubulação de volta, tubulação rígida, entre pelo menos a parte de baixo do cilindro até o bloco, tá? Ele também traz que a válvula de operação não pode depender das tubulações conectadas a elas conforme a sustentação, então deve existir um bloco, não pode conectar a válvula direto no tubo, tá? Traz alguns pontos, tá? E no final, no anexo, ele vai trazer um diagrama. Mas basicamente, sistema hidráulico é o quê? Tubulação rígida, válvula de retenção monitorada e válvula de segurança contra a multiplicação de pressão
e uma válvula de retenção mecânica para evitar a queda do martelo, né? Períodos térmicos, tá? Ele vai falar alguma coisinha, às vezes o óleo esquenta bastante, tem que ter alguma proteção quanto a isso. Perigos do fluido sob alta pressão, perigos gerados pelo laser, isolamento e dissipação de energia e manutenção da máquina, tá? Aqui na tabela 6, nós vamos ter uma tabela onde passa todos os itens de segurança da máquina, da maneira como deve ser feita a inspeção, se ele é possível de fazer a inspeção visual, verificação de teste de desempenho, medição, então às vezes é possível medir, né, o desempenho e o cálculo no desenho, então seria a parte de projeto. Então, por exemplo, né, o tamanho e posicionamento da cortina de luz, né, então é uma questão de inspeção visual, verificação de teste de desempenho, nem cálculo através do desenho, né, cortina de luz. Então, você que está vendo esse vídeo, trabalha com dobradeira, essa é uma tabela muito importante para você ver item a item, para ver se a máquina que está olhando ou está trabalhando está de acordo com esses itens da norma, tá? Então, você pode dar uma olhada, ele passa sobre todos os pontos de segurança do equipamento, tá? Então, se você que fornece esse equipamento, importa ou faz uma importação direta, entrega isso aos seus colaboradores, você deve olhar e passar por todos os itens na norma, tá? Então, passa aqui item a item. E é isso, na verdade, que o fiscal vai ver. O fiscal vai ir na tua empresa para fazer uma verificação, uma auditoria, ele vai pegar as tabelas, vai ver item a item, ver o que você está fazendo certo ou errado, tá? Então, acho que é bem válido a leitura, tá? Ver item a item, porque essa tabela aqui talvez seja um dos pontos chaves aqui na norma, beleza? Então, descendo aqui a tabela, temos a parte de marcação, tá? Então, ele vai dizer que a dobradeira, ela deve ter uma plaqueta que tem deve ter as informações básicas como peso, capacidade, enfim, vai passar todos os itens que deve ter. E no manual, né, você deve ter as informações como toda a parte de informações sobre a máquina, descritivos técnicos, informações comerciais para necessidade de respaldo técnico, as funções, né, de você fazer aquela checklist de segurança no equipamento, tá? Vai trazer aqui, enfim, vai trazer essas informações comerciais e finaliza a máquina, finaliza a norma, tá? Então é importante, junto com a máquina e com o manual, com todas as informações do requisito de segurança, tudo que está sendo de segurança da máquina tem que estar nesse manual, tá? E informações adicionais como o plano de manutenção e plano de verificação de segurança, o checklist de segurança da máquina, tá? Então aqui nós entramos na parte do anexo. O anexo A eu já vi com vocês, tá? Que é a parte da cortina de luz. Anexo B, tempo de resposta total do desempenho para parada de sobredobradeiras, que é a parte do cálculo de escorregamento. Então, de volta, a norma traz de maneira detalhada o cálculo de escorregamento, é um item de segurança obrigatório, né? Já era obrigatório, a norma R12 já obriga esse item, mas aqui está explicando esse item de segurança, então não existe mais, não sei fazer, não, está na norma. Você que solta esses equipamentos no mercado tem que estar de acordo com isso, tá? O anexo C, sobre o circuito hidráulico, então ele vai trazer o circuito hidráulico. Aqui ele traz o circuito hidráulico de uma máquina sincronizada, onde você vai ter um sistema para cada cilindro. Porém, a norma traz que quando se usa barra de torção, né, então tem aqui, né, nota 2, os cilindros conectados mecanicamente, por exemplo, uma barra de torção, são considerados como um cilindro único. Tá? Isso é importante por causa desse anexo ao qual nós estamos vendo agora. Tá? A gente considera um cilindro único. Então, temos aqui, voltamos. O que tem que ter, né? Na linha de baixo, válvula que faz o lento, né? Que vai dar para tanque. A válvula do rápido. Isso aqui é a válvula de segurança, desculpa, né? Tá aqui a válvula 2, válvula de retenção hidráulica monitorada. Válvula de retenção. A válvula monitorada de retenção contra a queda do cilindro. Ele vai trazer a válvula de segurança, a válvula de pressão principal aqui. E
são as duas válvulas monitoradas, né? Uma de cartucho, né, 2 vias, e aqui uma 4 vias centro bloqueado. Então, se você usa tá vendo uma máquina de torção, barra de torção, você considera só um lado, caso você está vendo uma máquina sincronizada, é os dois lados, tá? Esses tracejados seria a parte de comando, né? São os acionamentos o acionamento que é tudo através a gente chama do PES, né? Mas seria os dispositivos de proteção, o CLP de segurança, certo? Anexo D, condição de ruído, né, para a prensa dobradeira. Então esse item veio bem pesado nessa norma, fala bastante sobre ruído. Então só aqui como que é feito o teste de ruído, como são os critérios a ser seguidos. Anexo E, proteção mecânica lateral, para prensas dobradeiras alimentadas manualmente. Então essa é a prensa normal, então a prensa dobradeira deve ter uma proteção lateral e deve seguir essas dimensões mínimas de segurança, tá? Então esse item bem fácil de fiscalizar, e tá aqui, você tem que seguir isso e pronto, acabou, tá? Sinalização, então você deve ter algumas sinalizações sobre algumas condições que podem acontecer na máquina. E eu acho muito interessante, né, tá na parte lá em cima de sinalização, que máquina que usa a cortina de luz deve ter um adesivo, uma indicação falando qual que é a distância mínima de segurança, tá? Então máquinas que estão utilizando cortina de luz devem ter esse adesivo, né, para cima da norma. Quando ele fala sobre a parte de no final ali, quando ele fala sobre o manual de sinalização, ele fala lá que é obrigatório esse adesivo quando se usa a cortina de luz. O teste, o anexo G é quando você usa o sistema laser, que é os testes que você faz com esse gabarito, né? Então é o teste para ver se a máquina está funcionando, se a montagem do DSP, né, a posicionamento frente à ferramenta está correto. Então ele vai passar como é feito os testes, isso no próprio manual, né, do escalamento também é mostrado como fazer os testes. E aqui ele diz que deve ser feito a cada 8 horas, né, ou quando você troca de ferramenta. Então é muito importante você ler para passar para os operadores, né, passar como treinamento, fazer esse teste. E por fim, o anexo H é uma questão nova. Ele é mais um critério de treinamento sobre a parte de dobramento. Então, por exemplo, quando você vai dobrar uma chapa, a velocidade do avental, né, é 10 minutos por segundo. Porém, quando você vai fazer uma aba muito grande, você está dobrando aqui a uma certa velocidade, porém essa aba se levanta a uma velocidade muito mais rápida, dependendo do tamanho principalmente. E tem ligação também com o V. Quanto maior o V, mais lento vai ser essa movimentação, né? Esse bascular a peça. Quanto menor o V, vai ser mais rápida. Então aqui vai trazendo, esse gráfico traz cada ponto e a velocidade, né, que vai aumentando, por exemplo, quando está fazendo a dobra. E o que a norma fala? Que isso deve ser explicado ao operador para ele ter consciência de que, por exemplo, vai usar um V menor, né? Por exemplo, eu vou dobrar uma chapa 2 mm com V de 16, a peça vai levantar mais rápido que quando se usa um V de 20. Tá? Então é um ponto de segurança que ela pede que seja feito um treinamento a respeito disso. Certo? Então com isso nós finalizamos a norma. Tá? A parte de baixo é a parte de bibliografia. Quais são os pontos chaves da norma que ele elucida a NR12 e deixa muito claro? Cortina de luz. Cara, tá aqui o projeto, é distante e a recomendação é usar quando você vai usar a dobradeira como prensa para fazer conformação ao fundo ou estamparia. Máquina que usa o sistema multi-V, né, você vai fazer dobra-o-ar, utiliza o sistema a laser, né, que, por exemplo, o DSP, utiliza esse sistema e esse sistema deve ser tipo 4, seguindo essa norma europeia ali na versão 2020, deixa muito claro. Outro ponto interessante, né, que não trazendo as outras normas, né, é a questão da parte de máquinas funcionar de maneira automática, com alimentação automática, isso não trazendo outras normas, então tem que ler isso para ficar mais esperto, né, ver que ela está trazendo especificamente. A dobradeira, está muito claro, tem que ter um CLP de segurança para fazer todo o monitoramento, o CLP tem que ser tipo 4. Tá? Então, se não tiver, está errado, tem que ter um CLP de segurança.
Uma novidade que não, já é padrão no mercado, mas não era trazida na norma, é a parte de fixação de ferramenta através de um sistema de segurança que não permita que ela caia, né? Então a ferramenta não pode ser presa apenas por atrito. E a parte hidráulica não teve nenhuma novidade, né? Já segue o que já excede, mas os anexos são muito ricos, né? Para você dar uma olhada, certo? Então, com isso, nós finalizamos esse vídeo. Nós, da Brafma, temos vários artigos que tratam sobre a NR12, tá? Então, quem já conhece esse sistema de segurança, basicamente essa norma só vem para explicar melhor, tá? Mas quem já segue bem certinho a NR12, está tudo dentro. E caso tenha alguma dúvida ou queira comentar, você pode fazer um comentário aqui embaixo, a gente vai responder. Ou a gente pode entrar em contato com a Brafma, que a gente vai estar podendo conversar sobre a norma, beleza? No link abaixo também vamos deixar o link para você adquirir essa norma. Ou se você é do CREA, né, tem acesso ao CREA, vamos deixar o link para você fazer o cadastro e poder visualizar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!